10 horas e 59 minutos. Universitária ZYD 240, 99.9 MHz, FM Universitária, emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11 horas da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou a Manina Guiar, faço parte do Centro das Mulheres do Cabo e estarei com você nesta terça-feira, das 11 horas ao meio-dia. O Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta, aqui na Universitária FM, também na Rádio Paulo Freire 820 AM, com retransmissão às 9 da noite na nossa rádio pública. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo, pelo Facebook/Universitária 99.9, como também pode acompanhar os nossos principais destaques no Instagram, @Programa Fora da Curva. Participe e divulgue o nosso programa nas suas redes sociais. Em 1 de junho de 2012, foi criada em Pernambuco a Comissão Estadual da Memória e Verdade Dom Helder Câmara, para apurar os crimes da época da ditadura. Foram elencados 51 casos para serem estudados, entre eles o assassinato de Antônio Henrique Pereira da Silva Neto, o padre Henrique, que foi assessor de Dom Helder Câmara e trabalhou na Pastoral da Juventude. O padre Antônio Henrique foi assassinado na manhã do dia 27 de maio de 1969. O seu corpo foi encontrado com marcas de tortura e execução em um terreno baldio na cidade universitária, aqui no Recife. Nesse mês que são passados 50 anos da morte e de busca pelo restabelecimento da verdade e da justiça, foram feitas homenagens em memória de sua luta pela juventude e pelos pobres. O nosso programa de hoje quer saber: assassinato do padre Henrique, 50 anos de impunidade? Recebemos no nosso estúdio da Rádio Universitária o advogado, ex-secretário de Justiça de Pernambuco, que também participou da Comissão Estadual da Memória e da Verdade, Roberto Franca. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Anina. Conosco o mestre em Teologia e História da Igreja, presbítero leigo das comunidades eclesiais de base, assistente regional do Movimento de Trabalhadores Cristãos, o MTC, e também ex-pároco do Morro da Conceição, Padre Reginaldo Veloso. Bom dia, bem-vindo também, padre. Bom dia, Manina, bom dia, Débora, bom dia o pessoal da retaguarda aí, o Roberto, a Larissa e o Marco. Estamos aqui muito contentes de poder dialogar com vocês e com todos os que nos escutam, todos e todas que costumam escutar o Fora da Curva. Primeira pergunta: quem era Padre Henrique? Padre Reginaldo. Eu o conheci pessoalmente, embora não tivéssemos uma convivência mais próxima de trabalho, porque enquanto eu estava lá na Macaxeira, a primeira paróquia onde eu trabalhei durante 10 anos, e me ocupasse mais da periferia, da classe trabalhadora, Henrique se ocupava exclusivamente do mundo estudantil. E, para mim, Henrique era a expressão, assim, perfeita de uma pastoral
que se dedica à juventude estudantil especialmente, tanto secundaristas como universitários, e que representava um alento, um ponto de resistência num tempo de trevas, de repressão, em que a juventude era especialmente visada pelo regime ditatorial, empresarial, militar. Henrique era uma sentinela que estava ali à disposição dos jovens que ele conseguia encontrar e sentava com essa turma para pensar o momento brasileiro e pensar a condição de estudante e o que isso importava diante daquele cenário de repressão, de ditadura. Roberto Franca, quem era Padre Henrique? O Padre Henrique foi meu professor durante um período no Colégio Nóbrega, professor de psicologia. Eu não participei dos grupos que o Padre Henrique acompanhava, grupos em residências, em casa de jovens, meninos e meninas. O atual secretário de Justiça, Pedro Rico, participou, é meu colega de turma do Nóbrega, ele foi meu aluno do Nóbrega. Mas o Nóbrega era um colégio que naquela época da repressão teve um papel muito importante para nós, da juventude militante, né? Porque me lembro bem do Padre Santana. O Padre Santana era um padre muito aberto, liberal, a gente saía para fazer passeata, manifestações, pedágio para a greve do cabo, dos trabalhadores do cabo, e o Padre Santana nos dava um apoio importante. Então o Nóbrega tinha um perfil muito aberto, e tanto é que permitiu que Padre Henrique lecionasse no curso clássico. Mas Padre Henrique não era apenas um padre envolvido com os problemas da juventude no sentido psicológico. Nós, na Comissão da Verdade, em documentos que examinamos, vimos que ele fazia visita aos presos políticos na casa de detenção. Não sabíamos disso à época. Ele tinha um envolvimento político. Ele celebrou a missa aqui em Pernambuco do assassinato daquele jovem estudante lá no Rio de Janeiro. Foi a missa aqui, ele celebrou. Então, ele coordenava a pastoral da juventude, mas ele era pessoalmente também comprometido. E muitos pensaram que a morte dele fosse apenas uma resposta e uma punição indireta a Dom Helder, para calar Dom Helder. Não foi só isso, foi também atingiram também uma pessoa que tinha uma atuação própria, de forma que foram duas vítimas foram atingidas, mas ele próprio tinha essa atuação. De forma que eu era estudante, tinha 18 anos na época, havia um clima muito ruim naquele momento. Aquele exato momento é o momento posterior ao ato institucional número 5. Ele criou, logo após, foi em dezembro, então a partir de janeiro, criou um clima de fechamento do Congresso, cassação de mandatos, suspensão das garantias, do habeas corpus, garantias da magistratura. E em Pernambuco criou-se um clima de muito terror. Eu posso dizer isso porque talvez tenha sido um dos momentos mais graves. Corria uma lista de que haviam 20 pessoas que seriam assassinadas naquela época. E em abril houve o atentado a Cândido, né? Um universitário Cândido que quase foi morto, ficou... Paraplégico. Tetraplégico, né? Não, tetraplégico não, ficou... Paraplégico foi. E logo em seguida, Padre Henrique, de forma que estava se caracterizando a existência de uma lista que seria executada por grupos paramilitares ligados ao regime, né? Talvez tenha se detido a morte de Padre Henrique e tenha salvado outras pessoas. Mas em maio houve esse atentado. Eu, pessoalmente, com mais 5 estudantes, fomos presos em junho, um mês depois. Eu tinha completado 20 anos. Então, o clima continuou, mas os assassinatos pararam pela grande repercussão nacional e internacional
que ocorreu após a morte e a tortura de Padre Henrique. Pois é, essa história do Padre Henrique serviu até também de pesquisa, e eu estou aqui ao lado da companheira da Marco Zero Conteúdo, Débora Brito, que nas quintas-feiras está aqui assumindo a locução da programação, e a Débora fez também um documentário a respeito de Padre Henrique. O que levou, Débora, vocês a escolherem o tema de Padre Henrique para realizar essa pesquisa? Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui dividindo a bancada, poder ouvir Padre Reginaldo, poder ouvir Roberto Franca. O desejo de fazer esse documentário em 2012, quando eu ainda era estudante, e a gente comentava um pouquinho antes do programa, era justamente porque não se fala. A gente sabe muito pouco sobre as histórias das pessoas que padeceram, né, que foram vítimas do regime civil-militar, e a gente simplesmente não tem. Eu estava no 2º ano de faculdade, estudando jornalismo, e ainda assim era muito difícil conhecer profundamente as histórias. Quem era Padre Henrique? A gente se perguntava isso. É claro que existem referências, é claro que os mais velhos que viveram o período do regime militar citam muito de Padre Henrique, citam as histórias, mas isso não está socializado, isso não está no debate público. Então, naquele contexto, né, final de 2011, a Comissão Nacional da Verdade tinha sido instalada. Então, existia um momento propício para se discutir resgate da memória, de não vamos esquecer, de vamos falar sobre essas histórias porque elas precisam ser lembradas para que não se repita. Então, a gente levantou diversos casos em Pernambuco e escolheu contar a história de Padre Henrique justamente pela simbologia, pela importância, e porque naquela época eram 44 anos de impunidade, né? E aí, no documentário, a gente se deparou, na verdade, com décadas da estrutura do Estado, mesmo após a redemocratização, que não favoreceu e atuou também para colocar areia em cima das investigações, para não permitir que ela avançasse e não se chegasse a, de fato, os culpados, né? No contexto do regime, enquanto ele ainda existia, né? Roberto falou, logo após o AI-5, então era um contexto de muita repressão. A Comissão da Verdade mesmo descobriu depois diversos documentos sigilosos que datavam que existia, se falava, o regime, a estrutura do regime falava sobre o caso Padre Henrique e, ao mesmo tempo, tentava minimizar isso no debate público, e foi uma reação muito grande. Então, o desejo de falar sobre Padre Henrique e mais esse comprometimento, né? Esse documentário foi feito não só por mim, mas por uma grande amiga e colega também, jornalista, Camila Figueiredo, com a orientação de Adriana Santana, que apresenta o Fora da Curva na segunda-feira. E foi um mergulho para a gente ter um pacto mesmo. Eu acho que é um dever nosso, enquanto jornalistas, inclusive comprometidos, de resgatar, de falar sobre essas histórias. Padre Henrique é uma história super importante. Existem diversas outras que a gente precisaria ter falado sobre, que a gente precisa continuar falando sobre. Roberto Franca, quando estava já, né, na sua fala anterior, já estava mostrando o quadro da realidade naquele momento e o papel de Padre Henrique. Então, esse seria uma das causas por ele ter sido escolhido entre tantos outros assessores ligados a Dom Helder Câmara, ter sido ele escolhido. Por quê? Eu queria que Padre Reginaldo iniciasse. Eu creio que em qualquer conjuntura, estudantes são sempre uma força que poderá a qualquer momento explodir para bem ou para mal, e sobretudo eu diria para o bem, porque acredito muito que, como cristão, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, essa força, essa energia maior, ela atua sobretudo através da juventude. Escutar a juventude, abrir espaço, possibilidades para essa juventude é prioritário, né? É prioritário. Qualquer sociedade que se construa com um mínimo de bom senso e inteligência deveria priorizar esse escutar a juventude, esse criar possibilidades para a juventude, porque está aí o que há de mais promissor no presente e o que há de mais enérgico, de mais vital no presente, né? A juventude. Então, essa juventude
representa com certeza um perigo para os sistemas totalitários, para as ditaduras, para qualquer expressão de totalitarismo, de opressão, de fechamento, entendeu? Isso no âmbito da sociedade de modo geral, mas em cada setor, em cada segmento social. Se não se leva em conta a juventude, se não se escuta a juventude, a gente está perdendo a primeira e a maior oportunidade. Roberto Franca. Eu queria só complementar, Reginaldo, que não foi à toa que o terror que se implantou na época, porque primeiro houve o atentado a Cândido, que era um líder universitário. E depois a Reginaldo, que era a Igreja Católica, a participação do clero progressista numa atuação clara, representado aqui por Dom Helder, mas em vários estados brasileiros, de forma que confirmava-se aquela informação, que não era uma informação precisa, porque nós nunca vimos essa lista, nem sabíamos, mas era devido aos grupos, ao Comando de Caça aos Comunistas, o CCC, que circulava, que praticava atos de atentados, movimento anticomunista, MAC, SAC, Sociedade Anticomunista, tinham vários grupos paramilitares de extrema-direita, e nós supunhamos que havia uma ameaça direcionada para a liderança de setores. Então, o setor universitário, a importância que o Reginaldo falou, e da igreja, de forma que um dos aspectos foi atingir a igreja. Dom Helder, lembre-se que Dom Helder passou durante anos sem poder o nome ser mencionado, nem para criticá-lo, né? Era o silêncio completo, mas nós tivemos em vários estados do Brasil a participação de padres, de bispos, de cardeais, né? A importância é muito grande, de forma que a atuação também direcionada para a igreja, que foi uma das causas desse atentado. A gente está buscando um pouquinho trazer à tona a memória dos fatos, né? Como a Débora bem colocou, até para a gente poder analisar, e a busca também da justiça. Então, após a descoberta do corpo de Padre Henrique, aconteceram outros desdobramentos, né? Como, por exemplo, o reconhecimento do corpo, a questão do velório, enterro, enfim. O que cada momento assim representou para Dom Helder e para a família, e para vocês que eram tão próximos a ele. Padre Reginaldo. Eu gostaria muito de ver o documentário que a Débora produziu. Vou mandar para o senhor assistir. Pois eu gostaria que o senhor já tivesse assistido. Não, mas eu fui uma das testemunhas, nós, Roberto Franca e eu, ele como jovem, eu já como padre nos meus 32 anos, né? Mas foram momentos de uma densidade muito grande. Claro, a dor que a família sentiu, ninguém pode nem mensurar, né? O que significou para Dom Helder pessoalmente, Dom Helder foi profundamente ferido na sua condição de pastor e como ser humano sensível como ele era, né? Não foi pouca coisa, não. Mas todos nós fomos tomados por um grande sentimento de dor, de perda, diante de uma crueldade. Eu vi o cadáver na Igreja do Espinheiro, ficamos uma noite toda, da tarde do dia 27 até a manhã do dia 28, nós estávamos ali, olhando para ele, com a cabeça perfurada, o pescoço esfaqueado, as marcas de ponta de cigarro com que ele foi queimado, quer dizer, marcas de tortura requintada, feita com a crueldade. Aquilo é um crime de ódio. Evidentemente. Mas, ao mesmo tempo, a gente sentia um significado maior naquele momento, né? À luz da nossa própria fé, que somos seguidores de alguém que morreu pela humanidade, deu a vida porque queria um mundo diferente. Esse lado, essa dimensão política da morte de Jesus, que é tão ignorada, o pessoal vive uma compreensão que não resulta o que deveria resultar. Essa fé num ressuscitado que foi crucificado, que ressuscitou porque foi crucificado,
que vive porque deu a vida pela causa da vida. E ali a gente via a continuidade dessa história. Henrique era um crucificado que estava ali diante de nós e que ao mesmo tempo nos fazia sentir a força maior do amor e a certeza da vitória do amor, não é? Sobretudo, a vigília foi muito, eu diria, muito bonita, no sentido da presença dos jovens, de um bom número de presbíteros, de padres, a presença a missa das 9 da noite, e depois a missa do outro dia de manhã, antes de sair o enterro, né? O enterro foi um cortejo, assim, uma apoteose. Se faltasse alguma coisa para a gente crer na vitória de Henrique, na sua ressurreição aqui e agora, aquela grande manifestação, 9 quilômetros a pé, sob o sol causticante. Dom Helder, uma pessoa já numa certa idade, enfrentando a pé a opção que se teve, né? Foi uma decisão que se tomou no próprio... Porque a ideia era de ir a pé até a igreja onde Padre Henrique tinha sido batizado e ordenado presbítero, a Igreja da Torre. A partir dali, cada um chegaria como quisesse. Mas não, houve uma decisão tomada por aquela massa de ir até a várzea a pé. Isso, agora, cercados de cavalaria, de enormes carros da polícia militar, né, de um lado e do outro, e a gente ali firme, né? E os lances eu deixo para Roberto contar, entendeu? Olha, eu vou situar um pouco, aí entrar na área política. Em 68, o povo brasileiro e os estudantes, mas o povo brasileiro começou a reagir contra o regime militar. Houve manifestações em todo o Brasil, mas manifestações gigantescas. Veja, isso há 50 anos atrás, 51 anos atrás, ter 100 mil pessoas na rua, não é uma coisa fácil no Rio de Janeiro. Aqui, eu não sei dimensionar, falavam em 10 mil, eu acho que foi muito mais, porque uma manifestação que houve, que eu participei, toda a Conde da Boa Vista foi... Saindo da Católica. Toda a Conde da Boa Vista foi. Nossa. Então, eu acho que tinha mais de 10 mil pessoas. E a polícia, na época, hoje menos, mas a polícia tinha mania de usar cavalaria, né, contra os estudantes. Né? E a gente jogava bola de gude e os cavalos patinavam nas ruas com a bola de gude. Então, houve essas manifestações gigantescas. E um fato que tem sido pouco noticiado, mas que na época foi muito comentado, é que a rainha da Inglaterra tinha prometido fazer uma visita ao Brasil. Você lembra disso, Reginaldo? Pouca gente se lembra. O fato é que, enquanto a rainha não chegava, o governo não endureceu. Quando a rainha, depois que a rainha passou, a rainha Elizabeth, essa imortal, ela, depois que ela chegou, houve o ato institucional. Então, foi o que se chamou o golpe dentro do golpe. Foi o primeiro grande endurecimento do regime. Não foi o único, mas foi o primeiro grande. Costa Silva assinou o ato e decretou recesso do Congresso, cassações de deputados, prisões. Eu me recordo muito de Paulo Cavalcante, que Paulo Cavalcante era do PCdoB, promotor, e contava-se que ele tinha já aquele kitzinho pronto, porque tudo que acontecia, uma das coisas era prende Paulo, para os de sempre. Então parou, houve um terror. E o que acontece? Isso em dezembro, os estudantes expulsos da escola, eu pessoalmente estudava no Nobre, e tinha sido eleito representante da Associação Recifense dos Estudantes Secundaristas. Nós tínhamos feito um congresso que não era clandestino, a UBS tinha elegido a diretoria, e eu fui para o colégio estadual com uma missão, porque os colegas que faziam atividade no colégio estadual foram todos expulsos, né? Lideranças conhecidas da estudantis. Então, quando assassinaram o Padre Henrique, primeiro foi eu me recordo assim, veja, muito vagamente, mas o clima foi de uma perplexidade, porque a gente, talvez, naquela juventude, não imaginasse que o regime chegasse a esse ponto. Foi uma coisa assustadora. Mas, em compensação, como falou o Reginaldo, veja, o ato institucional foi em 13 de dezembro.
Em maio, 5 meses depois, foi a maior manifestação, talvez, do Brasil. Eu não sei se em outros estados houve alguma coisa semelhante, mas aqui em Pernambuco, passaram-se muito tempo para que houvesse outra manifestação, porque não foi só um enterro, não foi só uma homenagem ao padre, foi um ato político. Tanto é que a polícia fez um corredor polonês na ponte e começou a recolher todos os cartazes, faixas que havia. Que as pessoas levavam. Levaram, foram cantando, prova de amor maior não há, mas foram também um ato político. E foram, inclusive, prisões. A gente cita sempre a prisão do ex-deputado e ex-ministro Oswaldo Lima Filho, que foi preso. Ele era cassado, não podia participar de nenhum ato, porque o ato era político. E o que era assustador, é que a gente vai tocar nisso mais profundamente, mas é que as investigações diziam que o assassinato era um assassinato comum, feito por toxicômanos com quem o padre convivia, quase que responsabilizando o padre pela sua morte. Quer dizer, começaram a denegrir a imagem de Padre Henrique. E, para nossa alegria, 50 anos depois, nós tivemos homenagens aqui ontem na escola, o prefeito organizou, o governador em Olinda. Quer dizer, 50 anos depois ele continua com a sua mensagem viva, mas na época tentaram denegrir a imagem dele, né? O que era muito comum. O regime não só cometia esses crimes, mas também procurava denegrir a imagem. E a Comissão da Verdade resgatou, eu acho que Débora talvez tenha assistido alguns depoimentos. Nós vimos depoimentos de familiares que choraram, foram coisas muito comoventes, porque estávamos resgatando a imagem de seus parentes, porque eram considerados terroristas. E nós passamos, né, enquanto uma comissão estadual, criada por lei, a primeira do Brasil criada por lei, uma coisa oficial, o Estado reconhecendo, né, o crime que cometeu. Eu queria me reportar ainda, né, porque Roberto Franca coloca aqui para a gente como é que foi depois do AI-5 toda a perseguição aos estudantes. Eu queria saber em relação à igreja, como é que passou a atuar os militares? Olha, evidentemente, depois do AI-5, a coisa recrudesceu para todos os segmentos. Mas a igreja, claro que foi especialmente visada porque eles não queriam passar por perseguidores da igreja. E a igreja, de qualquer maneira, mantinha uma certa condição de liberdade de movimento. A gente podia se bulir no meio, quando todas as organizações estavam simplesmente abafadas, a igreja ainda podia falar. Eu mesmo, nas minhas pregações, eu falava como se não tivesse nada acontecendo. Eu, jovem, convencido do que eu achava, né? Do que eu acreditava. Numa paróquia que, de certa maneira, era emblemática. A paróquia da Macaxeira é uma paróquia operária. A fábrica da macaxeira talvez fosse a expressão maior do operariado da região metropolitana, né? Com uma história de luta de muita gente da militância, especialmente os mais recentes militantes da Ação Católica Operária que atuaram lá. E a gente sabia que tinha uma certa margem de liberdade, sim, mas não tínhamos nenhuma ilusão também, não é? Eu sei que depois nos arquivos do DOPS eu encontrei os boletins que eu fazia semanais para entregar na missa com os cantos da celebração e as notícias e alguns comentários, né? Eles recolhiam tudo. Tinha gente que assistia rigorosamente todo domingo à minha missa, né? E essa coisa que recrudesceu a partir de dezembro de 68 foi crescendo. O primeiro grande lance foi a morte, o assassinato de Padre Henrique, mas aí começaram até os anos 78, quando começaram as greves do ABC, que começou uma certa abertura, foram anos muito duros para a igreja. Uma série de pessoas
padres e leigos, gente do campo da cidade, operários, ruralistas, sindicalistas, gente que tinha uma participação mais expressiva na vida da igreja, foram alvo de perseguição. Eu, pessoalmente, no ano de 1973, talvez seja o ano mais importante nesse contexto de perseguição à igreja, porque em várias regiões do Brasil, os bispos se reuniram e lançaram documentos contundentes, fazendo uma análise da conjuntura, apontando os descaminhos, os desmandos e chamando quem tinha alguma responsabilidade, chamando a responsabilidade, né? Aqui no Recife foi lançado um documento importantíssimo, todos os bispos da região Nordeste. Eu ouvi os clamores do meu povo. Então, em 1973, uma porção de gente foi pega por conta desse documento, né? O padre Romano foi detido na sede da Ação Católica Operária. Depois, leigos como João Francisco de Souza, que foi professor da Universidade do Centro de Educação da UFPE, né? Operários como João Francisco, Angelina da JOC, João Francisco da Ação Católica Operária e outros. Lorena também. Essas pessoas foram detidas, um ou outro foi torturado, né? Eu fui sequestrado no dia 16 de junho de 73 por conta desse documento. Me levaram para que eu dissesse quem é que tinha participado da elaboração desse documento, porque eles sabiam que não era um documento simplesmente dos bispos, que tinha havido assessoria, que tinha gente... Antes do seu processo? Foi muito antes. Reginaldo, pouca gente sabe que Reginaldo foi condenado na Lei de Segurança Nacional por um poema que ele fez. Nossa. E assim, essa história continuou, né? Ainda em 80, houve a expulsão do padre Vitor Miracapillo, que se comprometeu com os camponeses lá da usina Caxangá, que tinha sido desapropriada para eles, e vieram os afilhados dos poderosos tomar conta das terras, né? E o padre Vitor ficou junto do pessoal na luta para que o direito às terras que tinham sido desapropriadas para efeito de reforma agrária, para eles, fossem realmente entregues a eles, né? Então, até 80, pelo menos, a gente tem histórias sérias, né? Bom, essas discussões você acompanha aqui na Universitária FM, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na rádio universitária, a nossa rádio pública. Neste mês de maio tem mais uma roda de choro da Universitária FM ao vivo para você. É o almoço musical especial Chorinho. Desta vez, quem comanda é o flautista José Arimateia, que apresenta composições suas e clássicos do gênero. É nesta sexta, dia 31 de maio, ao meio-dia, ao vivo, no rádio, nas redes sociais e na tela da TVU. Não coloque a sua vida em risco. Faça parte do movimento Vacina Brasil contra a gripe. Gestantes, mães com até 45 dias de pós-parto, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com mais de 60 anos, pessoas com necessidades especiais ou com doenças crônicas, professores e profissionais de saúde devem ser vacinados. De 22 de abril a 31 de maio, procure uma unidade de saúde e leve a caderneta. Saiba mais em saude.gov.br/Vacina Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. Aqui na Universitária FM, sua viagem musical pelos anos 80 tem dia e hora marcada. Hello! Toda sexta, às 8 da noite, 80 por hora. Com Cássio Shoa e Natália Demerri. Aqui na Universitária FM. Eu gosto
gosto de brincar de detetive. Eu gosto de brincar de bola. Eu não gosto de brincar de esconde-esconde. O abuso sexual infantil é um assunto delicado no nosso país, seja pelo silêncio da vítima, que pode não entender o que está acontecendo, ou da família, que sente vergonha do abuso. Quebrar o silêncio é ajudar outras vítimas de abuso sexual infantil. As vítimas têm medo de falar o problema para alguém. Preste atenção. Alteração de humor, vergonha, agressividade, medo não são comportamentos normais. Fique ligado. Não se cale, denuncie. Diz que sim. A sua denúncia é essencial para mudar essa realidade. Dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Infâncias Protegidas. Quem é você na rede de proteção? Uma campanha do Observatório de Mídia e dos alunos de Rádio, TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Bom, nós estamos de volta aqui no programa Fora da Curva e você pode acompanhar o nosso programa pela Universitária FM, pela rádio Paulo Freire 820 AM, como também pela internet. É só acessar o facebook.com/programa Fora da Curva. Também pode acessar pela página da Marco Zero Conteúdo e pelo Facebook/Universitária 99.9. Lembrando que o nosso programa de hoje vai ser reprisado às 9h aqui na Universitária, a nossa rádio pública. Nosso programa de hoje quer saber: assassinato do Padre Henrique, 50 anos de impunidade. Bom, nós estamos com o ex-secretário de Justiça de Pernambuco e também participou da Comissão Estadual da Memória e da Verdade, Roberto Franca. Estamos também com o padre Reginaldo Veloso, ele que é presbítero leigo das comunidades eclesiais de base e assistente regional do Movimento de Trabalhadores Cristãos, o MTC, e também na bancada conosco, conversando, nós temos a nossa querida Débora Brito, que fez um documentário, e a gente vai passar, Débora, um trechinho desse documentário sobre Padre Henrique para o pessoal que está vendo e ouvindo a gente. Eu recebi o aviso de que se no cemitério houvesse a menor palavra contra os militares, a palavra de ordem era reagir de vez. Aí, quando terminou o enterro, eu disse: meus irmãos, tudo o que nós podíamos fazer aqui na terra pelo nosso irmão Padre Henrique fizemos. Vamos rezar mais um Pai Nosso e depois vamos fazer uma experiência que nunca foi feita aqui em nossa terra. Vamos oferecer a homenagem do silêncio. Vamos sair do cemitério sem uma palavra. Silêncio profundo. Vamos oferecer este silêncio. Nunca eu ouvi um silêncio tão impressionante. Era um silêncio que gritava. Pois é, a gente ouvir essa voz, não é, que até hoje serve de alento na nossa caminhada pela justiça. Débora, como foi fazer esse documentário? Como foi ter acesso a essas informações? Quais as mudanças trouxe para a vida de vocês? Olha, eu acho que ouvir Dona da Câmara sempre me emociona muito. Por essa força que ele trouxe, né? E como a gente falava mais cedo no bloco anterior, foi um ato político, mas foi um ato de profundo... Eu só nasci em 91, mas eu consigo me imaginar vivendo aquela experiência pela força, pelo comprometimento com a luta, né? Com as pessoas que estavam ali em memória de Padre Henrique, em defesa de todos que sofreram com o regime militar. Então, fazer esse documentário foi juntar uma série de peças de um quebra-cabeça muito complicado, né? A gente estava num momento do comecinho do trabalho da comissão também da Memória e Verdade de Pernambuco, que ajudou muito. A gente pegou calhamaços e calhamaços de relatórios e documentos para analisar. A gente recorreu também ao arquivo público, né? Pôde ver também o que era o sentimento, do que a própria imprensa podia e conseguiu falar naquela época, né? A gente tentou entender qual era o contexto em que a sociedade recebeu também.
E o que ficou dessa experiência documentário, eu considero a primeira grande e talvez a maior experiência jornalística, e para além do jornalismo que eu acredito, assim, comprometimento, né? Que vai informar a sociedade, que vai trazer um debate que precisa estar colocado. Então, para mim, pessoalmente, é muito importante na minha trajetória profissional de vida. Mas, para além disso, eu acho que um projeto como esse, um documentário como esse, é uma peça de educação, é uma peça que precisa circular e estar nos espaços, porque a gente teve a preocupação de ser muito didática também, de contar essa história, né? Ela precisa ser contada tintim por tintim, a gente não consegue chegar à conclusão, porque foi feito antes da conclusão do relatório da Comissão da Verdade, mas a gente levanta todas as grandes questões que passaram por pelo caso Padre Henrique, né? Pelo que era o trabalho dele em vida, pelo que foi depois a luta da família por justiça. A mãe de Padre Henrique se tornou advogada e tomou a frente da luta por tentar encaminhar o processo, né? E isso depois, em seguida, a filha, a irmã de Padre Henrique, Dona Isaías, ela assume isso. Até hoje ela é uma figura que está presente em todos os espaços, escreveu um livro. Então, isso não ficou quieto, né? A família também carregou esse processo. Eu acho que a gente tem esse papel de voltar a falar sobre, principalmente no contexto que a gente está hoje, né? Que é um contexto de desinformação e de uma ação proativa para o esquecimento, né? O que acontece quando a gente não lembra das histórias, não lembra o que o Estado brasileiro fez, o que a gente não lembra, o que a sociedade brasileira também, parte dela, compactuou e permitiu que acontecesse, né? Por outro lado, a gente tenta também contar a história de resistência. Eu acho que a gente tem que voltar a falar sobre todas as histórias. Eu queria aproveitar e perguntar qual que é essa perspectiva a partir de vocês que viveram, né? O Roberto, Padre Reginaldo também, viveram aquele momento e estão vivendo hoje também essa tentativa de silenciamento. Eu acho que quando Dom Helder fala, né, e inspira o documentário a dizer que era um silêncio que gritava, porque grita até hoje, que a gente não pode silenciar. Mas como é que vocês veem essa correlação e esse movimento mesmo de memória e de tentativa de esquecimento nesse contexto atual hoje que a gente está vendo? Veja, Débora, é muito interessante a sua pergunta, porque faz uma relação com o tempo contemporâneo. Eu queria dizer que foi uma iniciativa muito, muito importante do bispo recriar a Comissão de Justiça e Paz que havia na época de Dom Helder. Foi há 2 anos atrás, eu creio que 2 anos atrás, o bispo Dom Fernando Saburido recriou a comissão, está com a presidência do Antônio Carlos Maranhão, que é também diretor executivo do Instituto Dom Helder. Eu participei, fui diretor executivo posterior a ele, e agora ele voltou para a diretoria executiva, porque o Instituto Dom Helder guarda a memória de Dom Helder e tem um memorial que pode ser aberto à visitação pública. E a Comissão da Verdade recebeu o nome de Dom Helder Câmara. Veja, quando o então governador Eduardo Campos criou a Comissão da Verdade, foi posterior à Comissão Nacional, mas foi a primeira criada por lei. Outras foram criadas por decreto e tal, criada por lei. E o nome que foi dado, Comissão Dom Helder Câmara, foi eu nunca vi uma coisa tão apropriada. Eu posso dizer isso com a maior isenção, né? Porque os depoimentos que nós ouvimos, dezenas, talvez centenas de depoimentos que nós ouvimos, foram gravados, filmados, transcritos. Nós temos todo esse material de dezenas e dezenas de pessoas que foram vistas na comissão. Eu posso dizer com toda franqueza que quase todos os depoentes mencionaram Dom Helder como tendo ajudado eles em algum momento. Coisa que eu não sabia, embora eu tenha trabalhado na Comissão de Justiça e Paz com Dom Helder, mas veja, bem posterior, foi já, me lembro, 80. Então, esses fatos que aconteceram foram mencionados por militantes que estavam depondo e mencionaram o nome de Dom Helder quase em todos os depoimentos, de forma que foi uma homenagem muito justa à Comissão de Pernambuco, ter Comissão da Memória e Verdade, Dom Helder Câmara. Eu jamais poderia antes saber desses fatos, porque eu, na época, não tinha
intimidade, vamos dizer assim, com Dom Helder. Mas, Roberto Franca, foram 2 anos, 2012 foi criada, em 2014 já se teve um relatório, né? Como foi esse processo? Foi, porque o Dom Saburido nos pediu, nós fizemos uma reunião com ele nos pediu que examinássemos de maneira especial sobre a morte de Padre Henrique. E nós fizemos o primeiro relatório que foi feito e concluído foi sobre Padre Henrique, cujo relator é Henrique Mariano, que tem participado agora em inúmeros atos, relatando, porque ele se debruçou com maior profundidade sobre a investigação. E nós levamos ao bispo, a Dom Macedo, fizemos uma solenidade, entregamos o relatório. E depois continuamos com os demais relatórios. Durante 4 anos e 6 meses a comissão trabalhou. Foi um trabalho muito profundo, com limitações, porque ela não podia punir, nem podia premiar. Muita informação foi sonegada, muito documento foi destruído e muita gente se recusou a depor ou não falou a verdade. De forma que não era uma coisa simples, mas a gente colheu muitos documentos, fomos ao Arquivo Público Nacional, fomos ao Rio, a Brasília, pedimos documentos em vários órgãos, nem sempre recolhemos, nem sempre as pessoas se dispuseram a vir depor. Mas o fato é que é um marco, vamos dizer assim, muito significativo e que talvez, com o passar do tempo, não seja tão fácil a outros investigadores continuarem, a menos que tenha alguma grande revelação de documentos ocultos. Mas por quê? Por causa do tempo. Quantas pessoas nós procurávamos para depois já tinham morrido. Não é? Pessoas que morreram durante o período de funcionamento da comissão, inclusive autores de homicídios, de torturas que a gente procurava ouvir, que morriam durante as investigações. Sobre essa questão, eu queria perguntar, como é que vocês veem, né, as comissões foram comissões da verdade e da memória, nesse sentido de resgatar, né? Mas se fala muito nos processos pós-regimes ditatoriais que o terceiro passo, depois de um resgate da memória, depois de chegar à verdade, seria chegar à justiça, né, de transição. Como é que vocês viram tanto o trabalho da Comissão Nacional e a tentativa de chegar a uma ideia de justiça social, de justiça de reparação? A gente consegue ver um horizonte ainda hoje no Brasil? Olha, Débora, na verdade, tudo depende do contexto político. Porque teve situações, como o caso da Argentina, que houve, eu posso dizer que houve crimes mais bárbaros, ainda teve um número de mortos maiores, e que houve um momento em que foi aprovada uma lei do ponto final, né, que era encerrar as investigações. E, no entanto, isso foi derrogado pelos fatos, pela pressão política, e houve, inclusive, generais punidos e presos. Sim. Quer dizer, no caso do Brasil, nós temos uma tradição muito antiga de transição conservadora. Olha, faz parte da história do Brasil. A República é feita com um monarquista. Aí nós vemos a transição da ditadura. O primeiro presidente foi o presidente do partido da Arena, Sarney, porque Tancredo morreu, uma eleição indireta, Tancredo morreu no dia da posse, assume Sarney, que é a vanguarda do atraso, como dizia Fernando Lira. Mas, na verdade, era o presidente da Arena. Então, nós temos uma história de... E aí a gente não conseguiu. A lei da anistia, a reciprocidade da anistia, que é um caso, eu acho uma peculiaridade brasileira, de você querer punir, absorver quem foi os torturadores e assassinos. Isso está muito difícil. Eu lhe confesso que está muito difícil você voltar. Primeiro, porque os fatos históricos estão aí há mais de 50 anos, a grande maioria já faleceu. Depois, porque além da decisão da anistia, o Zé Paulo Cavalcante mencionou esse fato. O Zé Paulo Cavalcante, que foi da Comissão Nacional da Verdade, é que houve uma emenda constitucional que introduziu, legitimando a anistia recíproca. Perdão. Isso dificulta mais ainda, porque aquela primeira colocação anterior, né, fica legitimada. O fato é que o tempo está passando, a história vai levando isso para... e eu creio que poucos ainda estão vivos. Agora, os danos foram muito grandes. Não são apenas aqueles danos dos que foram atingidos diretamente, que já foram inúmeros, mas são os danos indiretos. Hernani, Reginaldo,
falou de alguns padres. Olha, quantos foram exilados? Eu me lembrei agora de Almeri, que faleceu recentemente, Almeri Bezerra. Foi da JOC, foi da Juventude Católica, foi exilado. Foi para a Argélia. Quantos deixaram de fazer? Me lembro também de Jader de Andrade. Jader foi para o Chile, né? Também falecido, Jader foi para o Chile. Me lembrei de Padre Comblan. Uma figura maravilhosa, morreu recentemente, escreveu um livro sobre a doutrina da segurança nacional, um livro que marcou, ele não era brasileiro, eu acho que era francês, belga, mas o impacto que um regime desse causa não é somente sobre aquelas vítimas diretas, mas o que inibe na cultura, que inibe nas pessoas, a censura que é introduzida, sobretudo, Débora, você se referiu a uma coisa, na época de Médici, que foi uma época que Reginaldo mencionou como uma época mais, os anos de chumbo, né, de Médici, pior, foi outro endurecimento, naquele período o Brasil estava crescendo a quase 10%. E aí as classes médias esqueceram completamente a questão da cidadania, da liberdade, envolveram-se no regime. O Brasil ganha a Copa do Mundo. Eu sei que esses fatos dificultam, né? Agora, no momento atual, eu vou fazer só essa observação, que é muito preocupante, porque aquela mensagem, que é a mensagem principal que eu tenho me referido com relação a Dom Helder, que é a questão da tolerância, do ecumenismo. Dom Helder conviveu com inúmeros padres aqui, de várias posições que ele às vezes divergia, mas respeitava. Dom Helder tinha com outras crenças religiosas, se reunia com pessoas de outras igrejas. No Vaticano, teve um papel extraordinário no Vaticano, e sobretudo a questão da paz. Ele tinha uma preocupação contra o militarismo, contra o armamentismo, a cultura de paz. Era uma marca de atuação dele, inspirada também em Gandhi, um grande líder, Gandhi. E agora, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo agora uma volta ao belicismo, à violência, às armas, essa tolerância de armas. Eu vi recentemente uma notícia que me assustou, que já tem 2.000 pessoas numa fila para comprar rifles de repetição semiautomático. Quer dizer, nós estamos vivendo agora um momento em que o presidente da República, ele instiga essa questão das armas como se fosse uma coisa positiva. Eu me recordo que recentemente houve uma morte, um atentado grave me parece que foi na Austrália ou foi na Nova Zelândia, Nova Zelândia, que morreram mais de 50 pessoas. Imediatamente a primeira-ministra restringiu o uso de armas. E aqui se fala, e nos Estados Unidos se fala em armar os professores, armar as escolas e liberar armas como se isso... Então, isso é preocupante, porque nós sabemos o que é essa questão de armas nas mãos de grupos de extrema-direita. Eu queria que o padre Reginaldo falasse, né, também, né, dentro desse contexto atual de luta por democracia, o que significa a Comissão da Verdade e da Memória ter finalmente, tendo a possibilidade de dizer o crime que foi cometido contra Padre Henrique foi um crime político. O que significa isso nesse período? O que significa isso para a igreja? Olha, primeiro eu gostaria de dizer que todos estamos pagando o preço da impunidade. O fato de que os responsáveis por torturas e assassinatos estejam aí, ainda alguns vivos, cantando de galos, é que faz com que as coisas estejam no pé em que estão, entendeu? Não se tem uma consciência da importância, da dimensão dos fatos históricos recentes, porque o regime ditatorial militar é recente. Não é uma coisa tão distante assim. Muita gente ainda está viva aí e facilmente poderia tomar consciência das consequências nefastas desses anos todos que nós vivenciamos, né? Pois é. Agora, eu acho que o fato de que o trabalho da Comissão
a Memória e Verdade, não tem uma repercussão maior, se deve também a esse clima de impunidade, entendeu? Se deve também a isso. É um povo que não tem consciência da sua história, que não tem aprendido as lições da sua história, não entende bem o que é o presente e está completamente despreparado para encaminhar o futuro, né? Lamentavelmente, nós estamos nessa situação. Eu sinto muito isso, me dá uma tristeza imensa que tanta coisa esteja acontecendo assim, quase que todo mundo num sentimento de impotência, os desmandos que estão acontecendo aí, né? Então, eu gostaria de colocar, finalmente, esse acontecimento, essa comemoração do Padre Antônio Henrique, no contexto desses dois momentos, um acontecido e outro por acontecer. Dia 15 de maio e dia 30 de maio. Quanto eu gostaria de ver que o que aconteceu no dia 15 de maio, esse grande grito pela educação em todos os sentidos e dimensões, que ele possa ser retomado com toda a força. É assim que a gente vai honrar a memória de Padre Henrique, que se dedicou justamente à causa dos estudantes, pela importância que ele sentia da educação, como um bom discípulo também de Paulo Freire, com certeza, né? Ele tinha tudo aquilo ainda muito quente na sua memória, no final dos anos 60, né? No começo dos anos 60. Então, eu espero que as pessoas que conhecem um pouco da história, que multipliquem nos ambientes em que estão essas informações e que essas lições do passado nos deem força para a gente garantir que essa causa da educação, essa causa maior da educação vai ser uma causa vitoriosa. Não vamos permitir que esses desmandos aconteçam, né? Eu peço muito a Deus que a memória de Padre Henrique nessa hora brilhe mais do que nunca e que o dia 30 seja mais um marco na luta do povo. E nós estamos já nos encaminhando para o finalzinho. Eu queria também aproveitar essa oportunidade e que o senhor também, Roberto Franca, falasse justamente o que significa nos dias atuais honrar, né, a memória e a verdade de Padre Henrique. Dando sequência ao que Reginaldo falava, eu diria, viu, Reginaldo, que ninguém quer mais a ditadura, nem os militares. Nem os militares brasileiros querem a ditadura. Só alguns desinformados, completamente malucos, que estão falando em ditadura e elogiando. Veja, uma coisa grave que eu não mencionei, mas que no relatório de investigação foi o mais grave, foi que a comissão ficou, um dos fatos mais impactantes que a comissão descobriu, foi que o ministro da Justiça, Alfredo Buzaide, enviou para Pernambuco um assessor, Leonardo Greco, para, junto com o promotor que estava investigando os fatos, distorcerem a realidade, absolverem os responsáveis, quando eles sabiam quem eram os assassinos do padre. Veja, o assassinato do Padre Henrique não foi uma decisão política do governo militar, não foi. Foi grupos paramilitares de direita que florescem nesse ambiente. Tinha o delegado, tinha diretores, o quadro tinha diretores, veja, mas o poder responsável por esse clima, né? O governador, na época, cria uma comissão devido à pressão, e em 24 dias não permite a prorrogação dos prazos, o padre sendo acusado, difamado, considerado crime comum, e o promotor pede ao SNI ajuda. Por favor, me ajude, porque o crime está levando ao envolvimento da polícia. Isso vai comprometer o regime. E o ministro manda abafar. Tudo isso documentado, não pelos opositores, documentos oficiais. Nós temos o relatório, o ministro designando, o relatório do assessor vindo a Pernambuco e a sentença posterior à decisão do promotor, igual ao relatório do assessor do ministro, para encobrir. Mas, na verdade, o regime sabia os autores. E foram os seguintes, os autores: Rivel Rocha, policial; Humberto Serrano de Souza, policial; José Bartolomeu Lemos Gibson, promotor e diretor da polícia; Jerônimo Duarte Rodrigues, sobrinho
de Bartolomeu e Rogério Matos. Isso está nos documentos oficiais. O SNI, o general, informa o ministro, já sabendo desse resultado. De forma que é isso que a gente não quer, que volte nunca mais. Muito bem, o nosso programa de hoje chegou ao final. Muito obrigada a Roberto Franca e Padre Reginaldo. O programa de hoje vai ficando por aqui e a você, ouvinte, muito obrigada pela companhia durante essa 1 hora de programação. O Fora da Curva foi apresentado por Manina Aguiar, do Centro das Mulheres do Cabo, a produção e coordenação de Ana Veloso, do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Nos trabalhos técnicos, Marco da Lata. Nas redes sociais, Roberto Peixoto e Larissa Silva. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12